Hoje nós vamos pintar várias coisas relacionadas à tela de girassol. Vamos iniciar pela borboleta. Eu já fiz aqui o branco como base. Você vai agitar com o secante de cobalto apenas o branco aqui na borboleta. Vai jogar em toda a borboleta o branco, nela inteirinho. Se por acaso você fez o contorno muito largo, com o sépia, com o marrom escuro, você vai passar o branco em cima. A cor que mais disfarça algum erro seu, ou disfarça uma parte que você fez a mais, que você quer diminuir aquele espaço, é a cor branca. Então, você vai passar o branco em toda a borboleta. Depois disso, você vai usar a cor mais clara para sombrear. Sempre vamos usar na borboleta tonalidades mais claras do que o restante do ambiente, porque ela está distante e nós temos que buscar um casamento entre o céu e o girassol. Vamos usar também, depois que usei o amarelo, eu vou usar um pouquinho do vermelho para dar uma sombreadinha aqui, bem pouco. Vou usando as tonalidades mais claras primeiro, porque depois o pincel fica sujo. E a minha técnica é essa, não ficar perdendo tempo lavando o pincel a todo momento. Olha, eu quero apenas a base da borboleta meio alaranjada. Hoje vai ser um conteúdo mais assim, teoria, o que eu vou pintar. Eu vou explicar e você já vai começar a fazer mais sozinha. Olha, coloquei o laranja. Posso jogar um pouquinho desse laranja lá em cima com restinhos de cor. Feito isso, eu vou agora usar olha, eu espalho um pouquinho mais também o amarelo. Vou usar a cor azul agora, porque o amarelo eu já havia colocado. O azul, ele vai ficar nos lugares onde tem mais escuridão, que ele vai representar a sombra. Estão vendo que eu estou fazendo lentamente e de leve? Olha, então eu jogo a cor nesses lugares, enxugo o pincel para tirar o excesso, aí eu venho, olha, começo pela parte que eu quero que fique mais escura. É necessário colocar nessa parte essa escuridão para que dê a impressão de que essa asa está atrás e ela não aparece por completo. A borboleta, ela tem que ficar suave, ela está distante. Nós não enxergamos as cores com muita nitidez quando ela está, o objeto, ou a flor, ou uma parede, quando está distante. Nós enxergamos com menos detalhes, menos colorido, menos vivacidade. Olha, outra coisa que eu faço, eu puxo, olha, no sentido, como se viesse para um ponto central aqui na borboleta. E sempre de leve. Se você conseguir pegar o pincel mais para cima, ao invés dessa parte aqui, melhor. A pintura fica mais leve. Outra coisa, olha, eu mexo com os dedos. Minha mão está parada
apoiada na tela, porque a minha parte de baixo já está seca. Feito isso, eu posso até usar um pincel um pouquinho maior para espalhar um pouco mais essas cores. Essa técnica, ela se chama aquarelada, porque eu tenho o branco embaixo, que está úmido, e joguei as cores sem secante de cobalto, o azul, o amarelo, o vermelho, eu usei sem secante de cobalto. O secante de cobalto só está na parte branca. Depois, se eu desejar, eu faço mais contornos com o sépia ou marrom escuro na borboleta. Olha, peguei o pincel zero para eu fazer Olha, coloquei muita tinta. O que que eu faço? Depois disso, eu tiro o excesso com o cotonete e deixo, olha, suave como essa da frente. Então, estão vendo? Eu ensino o certo e o errado para você aprender a corrigir as suas coisas. Vou agora explicar essa parte da interna das pétalas. Eu usei o amarelo limão e o vinho, ou seja, o carmim, misturei, deu essa cor. Aí passei primeiro no centro, nesse risco do meio nas pétalas. E também vou usando, olha, o contorno de acordo com a pétala, meio arredondado. Percebeu também que eu coloquei mais sombra na base, olha, mais tinta, um volume maior na parte da base da pétala? Porque nós vamos precisar disso para dar o efeito de volume, movimento. Esse girassol, ele está ao vento, olha, ele está em movimento. Então, nós temos também que fazer a mesma coisa com as tintas. Eu coloquei, olha, mais sombra, mais cor nas partes onde estão embaixo. Olha, essa pétala está embaixo, esta embaixo, esta embaixo, esta, e assim por diante. E as que estão mais acima, aqui nesse trecho, recebe mais claridade, vai receber mais amarelo. Na próxima aula, essas tintas aqui estarão secas e aí eu vou usar o amarelo e um pouco do branco. Aqui no centro eu usei também o amarelo e o carmim. Essa telinha eu coloquei mais amarelo do que carmim nessa cor para fazer esse alaranjado queimado. E a borboleta, olha, ficou bem suave. Essa eu estou fazendo ao vivo com as alunas que estão participando da aula. A aluna pode decidir, eu quero um miolo mais vivo, aí mistura o carmim com o amarelo, uma proporção menor de amarelo. Com esta daqui, a proporção do amarelo-limão é muito maior que o carmim. Fica a seu critério. Quando eu vou fazer o miolo, eu sempre pinto no sentido horário, na redondo, porque eu quero que esse miolo fique com a aparência de redondo. Então, eu vou mudando o movimento do pincel de acordo com o que eu quero, com o movimento que eu quero. Passei também o sépia ou o marrom escuro que eu ensinei a fazer, que no caso
É o vermelho mais o verde, vermelho escuro com verde escuro, na mesma proporção, procurando o mesmo tantinho de tinta, você vai conseguir criar esse marrom. E você vai colocar um pouco mais de secante de cobalto, porque ele deve ficar mais fino para você fazer o contorno. É necessário fazer o contorno em tudo. Caso esse contorno fique largo, o que você vai fazer? Você vai depois pegar o cotonete, tirar ou passar um pouquinho do verde em volta. O contorno ele vai ser feito hoje somente na folha. Olha, eu estou com a mão apoiada na mesa para fazer esse contorno. Quanto mais de leve você passar, mais fininho ele fica. Outra coisa, as tintas, elas misturam-se por si só. Então, você não precisa se preocupar muito. Olha aqui, eu comecei de baixo e venho em seguida passando de leve. E a folha, ela tem uma pequena nervurinha, né? Você vai fazer, então, 2 risquinhos aqui, olha. Na outra folha eu já fiz isso. Enxugo o pincel. E aí, eu vou espalhar um pouquinho esse sépia, olha. Eu vou e volto. Ah, eu achei que ficou muito escuro essa parte que eu quero diminuir. É só eu passar o pincel aqui e enxugar. Passar o pincel aqui, enxugar. Que eu vou diminuir essa espessura, olha. Ou usar o cotonete. É isso aí. Espero que você tenha gostado e revisando um pouquinho o conteúdo de hoje. Branco primeiro na borboleta, depois eu jogo as cores, pinto as pétalas dentro primeiro, com esse laranja queimado, feito pelo carmim e o amarelo limão, depois faço o contorno, pinto aqui dentro também com essa mistura do carmim e o amarelo e faço o contorno nas folhas, já fica tudo bem adiantado.